Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou repetir parte do que eu falei na aula passada, porque eu falei de uma forma, acho que, meio não linear e ficou meio complicado de entender. Pode falar. Eu não sei aqui como o senhor perguntou na aula que eu estava presente, mas eu estava lendo o Chicar, na parte de em nosso laboratório quântico, e ele coloca lá uma passagem que a quantização da energia, ela emerge do fato em que a gente impõe que o psi, ele precisa ser um elemento do espaço de Hilbert. Uhum. Mas eu não entendi bem como isso acontece, porque para mim a quantização de energia é uma coisa que a gente observa fisicamente e a gente, por exemplo, usa o espaço de Hilbert, esse tipo de coisa, como um ferramental matemático. Uhum. Então, como que ela emerge do fato de que isso precisa ser o elemento do espaço de Hilbert, que é uma construção matemática, sendo que o que a gente observa fisicamente não tem necessariamente, eu acho, né, a ver com uma forma como a gente escolhe descrever. Deixa eu, então, explicar o que significa isso que ele está falando. Pessoal, eu esqueci meu giz. Não sei como que eu fiz isso, mas eu esqueci. Então, vamos ver se isso aqui vai ser muito ruim. Então, a afirmação do Shankar é de certa forma, muito simples, né? Quando a gente fala de um certo espaço de Hilbert aqui, né, ele vai ter vetores, né, que vão pertencer a esse espaço de Hilbert, certo? E ele está falando que a quantização emerge do fato, ou está atrelado ao fato de que você representa observáveis como vetores no espaço de Hilbert, certo? E na prática, o que acontece é que quando você vai escrever uma certa base, essa base, para ser uma base própria de um espaço de Hilbert, ela precisa ser contável, certo? Ou seja, o que isso está dizendo implicitamente é que os observáveis estão associados a certos operadores, esses operadores estão associados a bases, e essas bases, para serem bases próprias do espaço de Hilbert, são contáveis. Então, isso em si já implicaria na discretização, porque uma base contável vai ter certos autovalores, certo? Mas, na prática, isso é um pouco mais... tem uma nuance muito maior por trás disso tudo. Porque o que acontece é que a gente sabe, por exemplo, que esses operadores aqui, ó, eles não têm um espectro discreto. Tá certo? Esses operadores, eles têm um espectro contínuo. Não tem nada de quantizado aqui, tá certo? Mas isso acontece porque esse cara aqui não é um elemento do espaço de Hilbert. Do ponto de vista mais formal matemático, esse X ele faz parte de um espaço maior, que não é o espaço de Hilbert, que, digamos, contém, além de vetores, contém esses outros elementos aqui mais complicados, digamos, que são esses caras que você normaliza a delta de Dirac. Certo? Aqui é x', e esse cara é delta de x menos x'. Naturalmente, isso aqui não é um vetor normalizável, porque isso aqui dá infinito, se você fosse, né, levar o x ao x'. Então, você tem um problema aí. Bom, só que ao mesmo tempo, esse é um observável bem claro, certo? Porém, a gente nunca observa uma partícula exatamente num ponto, porque a gente não tem um detector tão preciso assim. Então, esse cara não faz parte do espaço de Hilbert, mas ao mesmo tempo esse cara também não faz parte do espaço das coisas que a gente mede na prática, tá certo? Porém, a gente vai medir aquilo que eu falei para vocês, digamos que eu tenho um certo espaço, um certo vetor que eu vou construir como sendo uma combinação linear de x menos y quadrado sobre 2 sigma, né? É 2 aqui, isso, é y. Tá certo? Digamos que eu normalizo isso aqui bonitinho, tá? E agora tem esse estado aqui. Esse estado eu mostrei para vocês que ele é normalizável, tá certo? Mas ele não representa uma medida exatamente em um ponto. Ele te representa essa medida em torno de x com uma certa variância sigma, entendeu? Mas isso não implica uma quantização na posição, tá certo? Ou seja, então não é necessariamente a imposição do espaço de Hilbert que te leva à quantização, certo? É a imposição do espaço de Hilbert e o seu operador associado à medida que você está fazendo ter todos os requisitos para que você tenha uma base de espectro discreto, entendeu?
Então, eu acho que ele fez uma afirmação muito forte, eu não lembro dessa parte do texto especificamente, mas é uma afirmação um pouco forte e até incompleta, digamos assim, entendeu? Então, mas voltando ao tom da sua pergunta, a questão é a seguinte, sim, a quantização é um fenômeno observado, ou seja, um fenômeno medido, tá certo? Então, é natural que a gente construa teorias que tenham capacidade de representar a quantização, entendeu? Então, acho que é mais nesse sentido. A gente usa espaços de Hilbert que têm essa possibilidade de ter espectros contínuos ou espectros discretos, justamente porque a natureza se mostra assim, capaz de ter observáveis contínuos, de espectro contínuo e espectro discreto, entendeu? Que é uma coisa que eu entendi que estava diferente. No caso, você constrói esse aparato matemático para descrever o que você vê. E não o que você vê depende... Exatamente, exatamente. A ordem da física experimental, não experimental, mas da física como ciência é essa, né? Você experimenta, você vê o mundo e você constrói mapas entre aquilo que você observou e um arcabouço matemático capaz de descrever aquilo que você observou. Se você construir um mapa entre o que você observou e uma coisa maluca qualquer, não te adianta de nada. Ok. Bom, então vamos voltar ao oscilador harmônico. Então a gente tinha visto o Wronskiano de duas soluções. Então a gente pegou aqui a solução S1 com a solução S2, que são soluções reais, e esse Wronskiano é definido como esse determinante aqui, né? X1, X2, P1. P2, tá? Que nada mais é do que X1, P2 menos X2, P1. Certo? A gente mostrou que se aqui são duas soluções das equações de movimento, então ddt do Wronskiano de S1, S2 é igual a zero. Ou seja, isso aqui é uma quantidade conservada, que, como eu falei para vocês, está associada a uma classe mais geral de quantidades conservadas que envolvem mais de uma solução. Claro que para uma solução só, a gente tem aquelas quantidades conservadas clássicas, tipo energia, momento angular e coisas assim. Aqui, no caso, são quantidades conservadas associadas a mais de uma solução, tá? Que te dá esse resultado. Bom, além disso, o que a gente viu é o seguinte, a gente pode pegar esse produto aqui, Wronskiano, e estender ele colocando o seguinte, a gente bota aqui um S1, bota uma estrela aqui, e bota um S2 aqui, tá certo? Ou seja, a gente complexifica soluções, né? E isso aqui continua tendo a mesma forma, ou seja, agora vai ficar X1 estrela P2 menos X2 P1 estrela, tá certo? E por que a gente faz isso? Porque o que a gente mostra é que se nós construímos uma solução complexa de forma que ela vai ser uma solução aqui na parte real, mais I, outra solução aqui, a gente mostra que o Wronskiano de SC estrela com SC, isso aqui vai ser, claro, XC estrela PC menos XC PC estrela, certo? A gente abriu esse negócio aqui e mostrou que isso aqui fica duas vezes. Deixa eu ver. Cadê a formulinha? Isso. Esse negócio aqui vai ser duas vezes... Deixa eu fazer de novo a conta, tá? Então esse cara vai ficar assim, x1 menos i x2, P1 mais i P2, né? Menos x1 mais i x2, P1 menos i P2, certo? Nenhuma surpresa até aqui, eu só abri XC e PC, tá certo? De acordo com essa combinação linear que eu fiz aqui. Isso aqui diz pra gente o quê? Se eu abro esse cara, eu vou ter x1P1 menos x1P1, tá certo? Então, esse vezes esse, anula com esse vezes esse. Menos i x2 i P2 vai dar x2P2.
menos a mesma coisa aqui, ó, I, x2, P2, o I com menos I dá 1, o menos fica na frente, esse cara aqui corta com esse cara aqui, corta com essas multiplicações aqui. Então a gente vê claramente que sobra só os termos cruzados, que vão ser x1, P2, então vai ficar I, x1, P2, né? x1, P2, esse cara aqui vai ficar menos x2, P1, tá certo? Que veio daqui. Só que aqui, se a gente for seguir, a gente vai ver a mesma coisa, ó. Menos x1 com menos I, P2, vai ficar menos I mais I, x1, P2, e aqui é a mesma coisa, um menos, esse cara aqui fica mais, então vai ficar menos x2, P1, certo? Maravilha? Então isso aqui fica assim, 2I Wronskiano da S1 com S2, tá certo? Ou seja, deixa eu escrever aqui, para tudo ficar numa linha só. Ok? Então, por que isso aqui é importante, pessoal? Porque isso me permite construir quase que um produto interno aqui, tá vendo? Quando eu pego esse produto de SC com SC, escrito dessa forma, ele está associado ao Wronskiano de S1 com S2. E a gente sabe que esse Wronskiano tem que ser diferente de zero para que essas soluções sejam linearmente independentes. Foi uma coisa que a gente viu bastante detalhe já. Então, esse cara ter módulo positivo, por exemplo, me garante que ele é constituído de duas soluções linearmente independentes, tá certo? Então, ele me dá esse mecanismo e me permite construir pares de soluções linearmente independentes, procurando diretamente soluções complexas que tenham um módulo positivo, por exemplo, tá certo? Ok. Aí, bom, a gente viu que a gente pode usar isso justamente para construir uma solução complexa e propagar qualquer outra solução no tempo. Basta a gente calcular o Wronskiano, que é constante, e é constante inclusive para soluções complexificadas. Então, se eu sei o Wronskiano de uma certa solução particular com essa solução complexa no tempo inicial, eu calculo esses coeficientes e uso eles para propagar a solução no tempo, conhecendo somente essa aqui, tá certo? Ou seja, do ponto de vista numérico, isso me permite calcular uma solução complexa uma vez numericamente e propagar qualquer solução no tempo usando ela, tá certo? E como eu já argumentei para vocês, isso tem a ver com o fato de que eu quero propagar probabilidades e probabilidades requerem muito mais informação do que propagação de uma única solução, certo? Maravilha. Bom, na prática, o que eu tinha feito diferente das minhas notas na aula passada é que eu mostrei para vocês é que eu posso também constituir aqui uma solução quântica, tá certo? Essa solução quântica ela vai envolver o operador x de t, que é o operador na representação de Heisenberg, tá certo? E o meu p de t também na representação de Heisenberg, tá bem? E por que esse negócio aqui é interessante? Porque esse Wronskiano aqui, se eu colocar minha solução quântica aqui dentro, eu garanto que eu vou ter ainda a mesma lei de conservação, tá certo? Porque a lei de conservação só depende das equações de movimento. E eu mostrei para vocês que a equação de movimento para o oscilador harmônico, pelo menos, para os operadores x e p, é igual às equações de movimento clássicas, tá certo? Ou seja, isso me permite construir um operador de Heisenberg que seja constante no tempo, tá certo? E normalmente a gente vai usar isso para propagar agora não mais soluções clássicas, mas a gente vai propagar soluções quânticas, tá certo? Bom, para isso, o que a gente faz é o seguinte, a gente define que o nosso operador de aniquilação baseado numa certa solução complexa vai ser justamente definido, tá, por o Wronskiano. Aí aqui o meu erro na outra apresentação foi que eu inverti a ordem aqui, isso muda uns sinais, tá certo? É só uma questão de definição, mas para eu seguir minhas notas corretamente, é melhor seguir exatamente, tá certo? E aqui eu tenho minha solução complexa, ok? E veja, esse cara aqui, o Wronskiano, claramente tem a unidade de ação, né? Porque é deslocamento vezes momento, isso é a unidade de ação. Então eu divido aqui por h cortado
para isso me dá uma solução, um operador adimensional, ok? Ok, então o que acontece agora quando a gente calcula o comutador desses operadores? Ou seja, esse cara, né, comutando com ele mesmo claramente é 0, então eu posso pegar a versão adjunta dele, tá certo? E ver o que acontece. Como é que fica esse comutador? Eu vou escrever aqui embaixo para a gente ter espaço. Vai ficar um comutador grande, eu vou abrir esse parênteses aqui, então vai ficar assim, Wronskiano de SC quântico com SC dividido por H cortado com Wronskiano. Aí eu vou ter que tirar o complexo conjugado aqui. O complexo conjugado é fácil porque vai ficar como? Esse cara aqui, não tem C aqui, né? Isso. Esse cara, ele é constituído do X e do P. Mas esses X e P são autoadjuntos, então a solução quântica é autoadjunto também. É autoadjunta, né? Então, esse cara, o Dagger, ele vai embora e aqui vai ficar o S Dagger, mas isso aqui são números complexos que então vira complexo conjugado, tá certo? Então é esse o comutador que a gente precisa calcular, certo? Como é que ele fica? O comutador aqui vai ficar assim. 1 sobre H cortado ao quadrado. Eu botei os dois H cortados, né? Esqueci o daqui. Eu botei esses dois 1 sobre H cortado em evidência. Ok? E aqui vai ficar assim. Comutador. Então veja. É X quântico PC menos P quântico XC. Tá certo? Que é o Wronskiano da esquerda. E o Wronskiano da direita é a mesma coisa, mas ele tem um complexo conjugado ali na solução, né? Então vai ficar assim, x PC estrela menos P XC estrela. Ok? E como é que fica isso, pessoal? Vai ficar assim. O comutador de x com x é 0. Lembra, no contexto do comutador, esses caras são números, tá certo? Então, se dá comutador de x com x dá 0, x com menos p vai dar menos i h cortado, e aqui vai ficar o quê? X com p, então vai ficar pc xc estrela, certo? Esse comutador desse cara com esse dá 0, mas desse aqui vai dar menos P com X. Só que menos P com X é comutador de X com P. E X com P é IH cortado. Então, eu já tenho um menos aqui, eu tenho que botar outro menos aqui. E aí esse cara vai ficar assim. XC, PC estrela. Tá certo? Mas se vocês notarem, pessoal, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Esse menos aqui, posso trocar o menos daqui e botar um mais aqui, certo? E isso aqui é o quê? Vai ser igual... O H cortado sobra, corta, aqui tem um quadrado, vai ficar I sobre H cortado, e aqui vai ficar Wronskiano do que, pessoal? Veja, o meu XC está aparecendo aqui, então é Wronskiano de SC com SC estrela. Tá certo? A gente viu que esse cara aqui, a gente acabou de ver, né? Que isso aqui era igual Wronskiano 2 vezes 2i Wronskiano de S1, S2. Mas não exatamente, né? Porque aqui o complexo conjugado está na esquerda e aqui está na direita. Mas a gente sabe que o Wronskiano é antissimétrico, né? Então, basicamente, tem um menos aqui. Tá certo? Então, o Wronskiano de SC com SC estrela é menos o Wronskiano de SC estrela com SC, que então vai dar menos esse lado aqui, tá certo? Bom, mas agora a gente vai juntar todas essas coisas aqui, o I menos I corta com I, vai ficar 2 sobre H cortado, Wronskiano de S1 com S2, certo? E aí sim, pessoal, o que a gente vai escolher é que aqui agora é tudo real, tá? É uma solução real, outra solução real, eu quero que elas sejam linearmente dependentes, então eu escolho isso aqui vai ter que ser diferente de 0.
E então a nossa imposição é que o Wronskiano das soluções vai ter que ser igual a h cortado sobre 2. Tá certo? De forma que, então, esse comutador vai dar 1. Ok? Não precisaríamos fazer isso. A gente poderia, né? A gente sabe que isso aqui é uma constante, o Wronskiano aqui é uma constante, a gente poderia escolher qualquer constante, ou seja, eu poderia escolher uma constante g aqui qualquer, mas isso fundamentalmente não altera nada nas representações, tá certo? Porque eu quero soluções linearmente independentes. Então eu quero que o Wronskiano de S1 com S2 seja igual a um número. Esse número eu já mostrei que ele é uma constante, porque eu calculei a derivada desse cara aqui e ele dá 0. Então, se eu escolher ele igual a 5, ele vai ser 5 para sempre, entendeu? Então, eu simplesmente escolho igual a 1 por conveniência. Tá bom? Maravilha. Até aqui tudo bem, pessoal? Então, relembrando o que a gente já viu e vendo agora de forma mais consistente aqui com as minhas anotações, e notações, certo? Alguma dúvida? Então, a primeira coisa aqui que a gente pode ver é o seguinte. Eu posso construir um operador autoadjunto N associado a esses operadores aqui, né? Ou seja, eu pego o meu operador de criação, vocês já vão entender por que se chama criação, meu operador de aniquilação, tá certo? E esse cara aqui vai me dar um certo operador que eu vou chamar de número, e vocês já vão entender por que ele se chama de operador número, tá certo? Baseado nesses dois operadores aqui, certo? A primeira coisa mais importante é mostrar que esse operador número ele é limitado por baixo, tá certo? Uma das maneiras de você provar que um operador é limitado por baixo é você mostrar que um operador é positivo, tá? Ou seja, porque aí é uma imposição mais forte do que esse limitado por baixo, né? Como é que a gente faz isso, pessoal? Eu fiz uma conta longa no curso passado e nesse curso, na última aula, eu fiz uma conta longa novamente e eu sabia que tinha uma prova mais fácil disso, né? E eu encontrei a prova mais fácil, então vamos lá. Para você provar que um operador é positivo, você precisa provar que não importa qual vetor você coloque aqui, você tem que provar que isso aqui é maior que 0. Tá? Então, se ele é assim, ele é estritamente positivo, e se é assim, ele simplesmente é um operador positivo. Ok? Como é que a gente prova que esse negócio aqui é satisfeito? Bom, a gente usa a notação do produto interno para ficar bem claro o que a gente vai fazer. A gente pega esse cara aqui, é o produto interno, né? Essa expressão é igual a produto interno de V com N e V. Certo? Poderia fazer na notação de Dirac, mas eu acho que para fazer essa conta, essa notação é mais clara. Isso aqui nada mais é do que V, e aqui é A dagger, A em V. Mas pela regra do operador adjunto, significa que se eu aplico um operador na entrada da direita, eu posso passar esse operador para a entrada da esquerda e ter um operador adjunto desse cara aqui. Só que o adjunto é ele mesmo. Ou seja, isso aqui é igual a V, A, V. Mas, pessoal, não importa o que é isso aqui. Só importa o fato de que é o mesmo vetor na esquerda e o mesmo vetor na direita. E a nossa imposição sobre produtos internos é que produtos internos de um vetor com ele mesmo é sempre maior ou igual a 0. Tá certo? Então isso prova a versão mais fraca. Tá certo? Ou a versão mais fraca, que é com a igualdade aqui. Por que isso? Porque pode ser que existam vetores V em que isso aqui seja verdade. Tá certo? Se isso for verdade para algum vetor V, então aqui vai dar o produto interno de 0 com 0, que é igual a 0. Então satura a desigualdade, certo? Então, dá para provar de um jeito mais complicado, que você vai abrir o produto interno e botar um monte de somatório e tal, dá. Mas eu acho que aqui fica muito mais limpo e evidente o que está acontecendo, né? E o que garante para a gente que esse operador aqui é limitado por baixo, tá certo? O que é muito bom, porque é justamente o passo zero na construção da representação, que a gente vai eventualmente chamar de representação de Fock, que é a representação dos operadores de criação e aniquilação, ou associada aos operadores de criação e aniquilação.
Então vejam, pessoal, isso aqui vale para qualquer que seja a minha solução complexa, tá? Ou seja, eu tenho uma família enorme de operadores de criação e aniquilação, todas essas famílias, gerando operadores de números diferentes que vão ser limitados por baixo de uma forma ou de outra, ok? Bom, e por que esses operadores de números são bons? Porque a gente pode primeiro calcular aqui o comutador do operador número com o operador que a gente vai chamar de aniquilação. Esse cara aqui nada mais é do que A dagger A com A, tá certo? Só que a regra é, tira o operador da esquerda para a esquerda e calcula o comutador, mas aí dá A com A que é 0. Tira o operador para a direita e calcula o comutador. Só que esse cara com esse cara dá menos 1, então esse cara vai dar menos A dagger. Certo? E o comutador do N com A dagger vai ser o quê? Vai ser comutador de A dagger A com A, tá certo? Mesma coisa, esse cara sai para a esquerda, dá o comutador de... Opa, eu fiz errado, né? Aqui tem o dagger. Eu saio esse cara aqui para a esquerda, vai dar o comutador de A com A dagger, que é 1. Então vai sobrar A dagger. E quando eu tirar esse cara para a direita, vai dar o comutador de um operador com N mesmo, que é 0. Então, a diferença é que o comutador de N com A dagger dá A dagger. E o comutador de N com A dá menos A. Caramba. Estava tudo errado. Bom, agora está certo, né? Porque sai esse cara para a direita, o comutador desse com esse dá menos 1. Isso. Ok? E aí vocês me perguntam, bom, por que isso aqui é importante? Porque isso me permite construir a representação, tá? Como que a gente faz isso? A gente vai ter aqui os autovetores, que eu vou rotular com N, né? Aqui eu tenho um alto valor qualquer, que eu vou usar o próprio rótulo como alto valor, tá certo? Quer dizer, eu vou usar o alto valor como rótulo. E aqui o que a gente faz? A gente aplica o operador de aniquilação, que vai ser esse cara aqui, vocês vão entender o nome dele agora, nesse N, tá certo? E isso aqui vai ficar assim, N, A, N. E por que isso aqui é importante? Porque agora eu posso usar o comutador, né? Ou seja, o comutador, esse comutador aqui, o que ele vai me dizer? Que N, A, menos A, N é igual a menos A, certo? Ou seja, eu posso jogar esse cara para cá, vai ficar assim, A, N, né? E passo esse cara para cá, fica positivo, vai ficar N. Espera um pouquinho. Eu joguei esse cara para cá, joguei essa igualdade para lá, tá certo? E aí vai ficar assim, N, A mais A, tá certo? Se você quiser pensar de outra forma, joga esse cara para a direita e multiplica todo mundo por menos 1, tá certo? Fica isso aqui. Agora, eu substituo esse cara aqui, e aí o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, eu vou ter N, A, N, né? Só que eu substituí eu substituí esse lado por esse cara aqui, mais A, N, e isso aqui vai ser igual ao que eu já tinha. N, A, N. Pois não? Com licença. Sandra, você deixa eu interromper você 30 segundos? Pietro também. Rapidinho. Tá. Obrigada. Ó, tô sentindo falta de alguns de vocês. Bom, pessoal, vamos lá. Então, seguindo aqui, voltando aqui ao meu raciocínio original, a gente usa o computador para reescrever essa expressão de uma forma mais simples, porque o que a gente quer fazer na prática é sempre agrupar o operador de aniquilação com o nosso vetor, nosso autovetor, tá certo? E é o que a gente conseguiu, tá vendo? AN, AN, AN. Eu boto todo mundo, né? Deixo o operador N para um lado, jogo para o outro. Esse cara está positivo na esquerda, ele fica negativo na esquerda, então a gente vai ficar N, A, N vai ser igual a N menos 1, né? N menos esse 1 que vem daqui, a N. Tá certo? Ou seja, se N é um autovetor com autovalor N, se N é um autovetor com autovalor N, então AN é um autovetor com autovalor N menos 1. Ou seja, AN
é proporcional ao vetor n-1. Certo? Mas, bom, nós sabemos que a gente não pode ter aqui autovalores negativos. Pode ser 0, mas não pode ser negativo. Ou seja, pode ser 0, mas não pode ser negativo. Ou seja, se eu aplicar vezes o suficiente, esse cara aqui, botar um certo J aqui, então isso aqui tem que me dar 0 em algum momento. Tá certo? Bom. Isso fica claro, né? Então, veja. Se eu sei... Pode falar. Você tira de qual lugar que não pode ser menor que 0? Daqui. Não. É porque, bom, tem um passo aqui que tá escondido. O passo é, um operador positivo definido, ele só pode ter autovalores positivos definidos. Certo? Porque só basta você pensar que se você diagonaliza esse operador, então ele vai ficar como? Lembra, a gente fez essa continha lá. Quando você diagonaliza um operador, ele vai ser uma matriz, nesse caso, infinita, e que vai ser 0 para todo lado aqui, 0 para todo lado aqui, e aqui vai ter os autovalores todos, certo? Então, você tem um autovalor lambda 1, lambda... Isso em geral, né? Esse cara, claro, é uma matriz infinita. Aí você pensa, bom, mas qual a relação desse cara ser positivo com essa representação? Bom, se essa representação é válida numa certa base, significa que eu posso pegar um vetor nessa base que é 1, todo mundo 0, e mesma coisa aqui, né? 1, todo mundo 0. Ou seja, o sanduíche desse cara aqui com esse vetor especial vai pegar só o lambda 1. Então, eu provo que se isso aqui é 0 para qualquer vetor, é 0 também para esses vetores particulares. E se é 0 para esses vetores particulares, isso prova que todos os autovalores têm que ser positivos. Tá certo? Ou seja, mas veja, pessoal, eu estou mostrando que existe, se existe um autovalor n, digamos que n seja π, então π menos 1 vai ter que também ser autovalor, e π menos 2 também vai ter que ser autovalor, e π menos 3 vai ter que ser autovalor. Até aí tudo bem, porque eles são números positivos, mas π menos 4 é negativo. Então, se π é um autovalor, eu necessariamente teria um autovalor menor que 0. Certo? Então não pode. Então, π não é um possível valor n. Quais são os possíveis valores de n que você pode ter, de forma que se você subtrair um número inteiro, você vai chegar a 0? Se n for também um número inteiro. Tá certo? Ou seja, isso restringe a gente, né, a ter n's que pertençam aos números inteiros. Positivos, né? Incluindo 0. Ok? Agora sim, porque se eu calculo esse cara aqui no n, no 0, né, eu sei que, ou melhor, eu sei que o operador número, atuando nesse cara aqui, ele tem autovalor 0. Tá certo? Ou seja, 0 vezes o 0. Aqui proporcional. Tá certo? Para a gente checar a consistência disso aqui, basta a gente fazer o seguinte. Vamos descobrir quem é esse termo de proporcionalidade. Como é que a gente faz isso? A gente sabe que a dagger em n... desculpa, isso aqui eu não mostrei, né? Mas, veja. A relação de comutação, a única diferença é esse menos aqui e aqui esse mais. Se nós tivéssemos feito a mesma coisa que nós fizemos aqui, mas para o a dagger, a diferença é ter o sinal aqui, o sinal aqui, o sinal aqui e esse sinal aqui. Ou seja, se o operador de aniquilação diminui o autovalor em 1, o de criação aumenta o autovalor em 1. Aumentar não tem problema, porque a gente não tem limite superior, tá? Bom. Porque, justamente, a gente tem uma regra que a gente acabou de descobrir aqui, é o seguinte. Se um dos autovalores tem autovalor n, isso implica na existência de um outro autovetor com autovalor n-1. A relação algébrica entre o operador de aniquilação e o operador número leva à seguinte conclusão. Esse operador, ele é um operador autoadjunto, então você tem uma base de vetores, de autovetores dele, e você pode ter possíveis autovalores n.
Só que se existe um autovetor com autovalor n, essa conta mostra que existe também um outro vetor que se chama AN, que vai ter autovalores n-1. A única possibilidade desse cara não existir é se por algum acaso existir um valor especial de n aqui, que isso aqui dê zero. Tá certo? Se existir essa possibilidade, então aqui vai ser 0 igual a 0 e o autovalor negativo não vai existir. Tá? Deixa eu falar mais uma vez, então. Então, vamos lá. Esse operador é autoadjunto. Tá? Logo, você pode calcular os autovetores dele. Então, você calculou autovetores aqui. Tá certo? Porque daí o operador nominal no zero, ele simplesmente não retorna mesmo. Exatamente. Tá certo? Ou seja, isso implica isso, isso aqui implica que o operador n em A, n tem autovalor n-1, né? Mas esse cara aqui, se o meu n for, né? Digamos que o meu n seja π sobre, digamos que aqui meu exemplo maluco, né? N é igual a π menos 3, 0,14, né? Se isso é verdade, então esse cara aqui seria um autovetor com autovalor negativo. Seria o cara com autovalor π menos 4. A única escapatória é se esse cara aqui for zero. O vetor nulo. Tá certo? Mas como é que eu anulo um vetor? Como é que eu faço um vetor ser nulo? Basta eu multiplicar ele por zero, por exemplo. Certo? Então, como é que a gente vê isso? A gente vai ver agora. Então, a gente pega aqui esse vetor, n. Eu quero saber a relação de proporcionalidade dele. Vou chamar ela aqui de C menos N, N menos 1. E eu quero calcular minha relação de proporcionalidade. Certo? Como é que eu faço isso? Eu tomo o adjunto dessa expressão. Então, o adjunto dessa expressão vai ficar assim. N, A, dagger, C, N menos estrela, N menos 1. Tá certo? Eu trabalho com uma base ortonormal, eu sempre posso fazer isso, a gente sabe, né? Foi uma das coisas que a gente viu com bastante detalhe lá no começo do curso. Então, se eu estou trabalhando com uma base ortonormal, eu posso fazer o sanduíche desse vetor com esse vetor aqui. Só que, novamente, esse sanduíche vai ser N, N, N. Tá certo? Porque o A dagger com o A, quando se juntam, vira um operador número. Tá certo? Mas eu acabei de mostrar que isso vai ser igual a Cn menos módulo quadrado. E aqui vai ser n menos 1, n menos 1. Como eu disse, a gente escolhe essa base ortonormal, então isso aqui é o produto de um vetor com ele mesmo da base, vai dar 1. E isso aqui a gente sabe calcular, porque esse cara calculado aqui dá n. Então esse cara aqui vai ficar n igual a módulo de c menos ao quadrado n. Tá certo? A gente faz uma escolha trivial de fase aqui, escolhe o cn menos como sendo raiz de n. Tá certo? O termo de proporcionalidade é raiz de n. Isso é bom? É, porque já resolve o nosso problema, né? Porque quando a gente calcular aqui o A no zero, isso aqui vai ser raiz de zero vezes qualquer outra coisa aqui. Mas não importa. Porque raiz de zero é zero, essa coisa aqui é irrelevante, isso aqui te dá o vetor nulo. Que era o que a gente precisava para não ter autovalores negativos. Tá certo? Então, a nossa construção toda, naturalmente, é consistente, portanto, a gente obteve esses resultados consistentes. Certo? Bom, ok. Então, isso mostra pra gente que a gente pode construir esses vetores aqui. Mas, professor, isso vem do fato de que você falou que N poderia ser escrito daquela forma, com os operadores de criação e aniquilação. Isso, exatamente. Isso tudo vem da nossa definição. Isso. Se produzir termos de n menos 1 e menos 1 dá 1, naquela
Isso. E aí fica A, Isso. Ah, não, isso é uma escolha. A gente escolheu uma base. Todo operador autoadjunto, ele pode ter uma base ortonormal. Isso a gente provou lá atrás. Da mesma forma que N com N dá 1, N menos 1, N menos 1 dá 1. E qualquer N menos X. Exatamente. Ou qualquer L com L vai dar 1. Exatamente. Perfeito. Isso mesmo. Ok. Bom, mas se a gente constrói esse cara aqui, a gente também pode ver o que acontece com o operador de criação. Então, esse cara aqui, atuando em N, a gente também sabe que é proporcional a um C mais N, né? N mais 1. Se a gente faz uma conta similar, o que acontece? A diferença é que quando a gente pegar o adjunto, a gente vai ter assim, ó, N, aniquilação, criação, N, igual a Cn mais módulo quadrado, N mais 1, N mais 1. Tá certo? Bom, novamente, esse cara aqui é igual a 1, tá certo? E aqui, ao invés de eu ter o operador número, eu tenho uma versão oposta dele aqui, certo? Mas a gente sabe o comutador. A gente sabe que o comutador de A com a dagger é igual a 1. Ou seja, a gente sabe que A dagger menos a dagger A é igual a 1. Tá certo? Se eu jogo esse cara para a direita, vai ficar a dagger, vai ser o meu operador número, né? Mais 1. Ou seja, eu passo esse cara para cá, vai ficar o operador número mais 1. Se eu substituir aqui, vai ficar como? Vai ficar N mais 1 igual a módulo de C N mais ao quadrado. Ok? Novamente, fazendo uma escolha trivial de fase, ou seja, fase igual a 0, ou 1, se você preferir, esse cara aqui vai ficar Cn mais igual a raiz de n mais 1. Tá certo? E você vê que isso faz todo sentido, porque se não tivesse aquele mais 1 ali, ó, como que a gente ia ter o estado 1? Ou seja, esse cara aqui me garante que a hora que eu aplicar o meu operador de criação no meu estado 0, isso aqui vai ser raiz de 0 mais 1. Esse mais 1 que salva, eu não tenho aqui mais um coeficiente 0. E esse cara aqui vai ser o estado 1. Certo? Novamente, se eu aplicar esse cara aqui ao quadrado, vai ficar assim, 0 ao quadrado. Aí eu uso essa expressão aqui, vai ficar assim, raiz de 0 mais 1. Só que agora, quando eu aplicar o segundo cara aqui, vai ficar raiz de 1 mais 1. E o estado 2. Tá certo? Se eu aplicar o cubo, vai ficar assim, 0, raiz de 0 mais 1, raiz de 1 mais 1 e raiz de 2 mais 1. E o estado 3. Tá certo? Mas o que é isso aqui, pessoal? 1 vezes 2, dentro da raiz, né? 1 vezes 2 vezes 3 é 3 fatorial. Então, isso aqui é raiz de 3 fatorial 3. O que nos leva naturalmente a dagger elevado a n sobre n fatorial aplicado em 0 é igual ao estado n. Certo? Aí a gente está falando de um estado, não é a base mais. Não, é as duas coisas. É um estado que faz parte, é um elemento da base. Professora, eu não entendi o que você fez aí do primeira para a segunda linha. A raiz de 0 mais 1 eu entendi, mas e essa outra raiz? De onde que ela... Pensa nessa expressão e eu multiplico essa expressão dos dois lados por a dagger. O lado esquerdo vai ficar a dagger ao quadrado e agora eu vou ter uma dagger atuando aqui. Mas o dagger atuando aqui é raiz disso mais 1 vezes esse cara mais 1, que é o 2. Certo? Então tem uma série de coisas extremamente interessantes aqui, pessoal. Veja, a gente está conseguindo associar todos os estados ao mesmo estado, a partir do operador.
Então, em princípio, você pode construir estados genéricos com um polinômio de operadores em vez de simplesmente ter os estados aqui. Isso permite, na verdade, isso tem uma relação muito íntima com uma coisa bastante avançada que é a teoria de campos algébrica, tá certo? Em que você tenta jogar toda a construção para a álgebra de operadores e tentar restringir ao máximo a utilização das representações, certo? Mas isso é um papo para outro momento. Ok? E essa noção de você estender para qualquer estado, não necessariamente só a base. Isso, exatamente. Porque se você pensar aqui, pensa num psi qualquer, certo? Esse psi ele vai ser somatório sobre n de 0 até infinito, porque esse cara é uma base, então você vai ter coeficientes aqui psi n, n, certo? Mas esse n aqui pode ser associado a esse vetor 0 dessa forma. Ou seja, o seu psi ele pode ser escrito como um somatório de n indo de 0 até infinito, de psi n til a dagger sobre n sobre raiz de n. Não, estou fazendo besteira. A dagger elevado a n sobre... Deixa eu fazer isso direito. N, a dagger n sobre raiz de n fatorial em 0. Certo? Mas veja, isso aqui, pessoal, é um operador. Então, o estado quântico ele passa a ser um certo operador aqui, especial, né? Aplicado em 0. Então, tá vendo? Eu posso jogar toda a estrutura de evolução temporal e tudo mais nesse operador aqui. Tá certo? Mas a gente não vai adentrar essa construção, não. Mas é só para mostrar para vocês que existe uma ideia na física que é muito comum, que é você representar estados como transformações. Né? Então, por exemplo, quando a gente for ver spinor no próximo semestre, vocês vão ver que o spinor é uma coisa que está sempre apontando na direção z, e o spinor em si é uma rotação que gira um vetor na direção z para uma direção arbitrária. Então pensa o seguinte, eu quero representar um vetor tridimensional. Ao invés de eu representar com 3 componentes, eu represento ele como uma rotação de um certo vetor fixo. Tá certo? Então eu estou tirando a dinâmica dos vetores e colocando na rotação. Aqui seria mais ou menos a mesma coisa. Eu estou tirando a dinâmica do estado e colocando no operador que transforma o estado no operador que transforma esse estado especial no estado que eu quero. Tá certo? Mas, como eu disse, isso aí já é bastante avançado e distante do que a gente está fazendo. Tem alguma utilidade você perceber que ela tem preocupantemente uma forma similar à exponencial? A parte Tem um significado importantíssimo. Na verdade, se vocês lembram do que a gente viu com partícula livre, a gente viu que a partícula livre está associada aos estados gaussianos. Aqueles caras também estão ligados aos estados gaussianos. Os estados gaussianos estão ligados ao fato da energia cinética ser P² sobre 2m. Então, essas coisas todas estão ligadas. Parece que mantém essa raiz aqui, tem que tomar um pouco de cuidado, tá certo? Mas o que você vai mostrar é que alguns estados especiais, esse coeficiente aqui, ó, ele é proporcional a 1 sobre raiz de n fatorial. A gente vai ver isso aqui. Quando você junta esse raiz de n fatorial com esse n fatorial, aí de fato fica só n fatorial mesmo no denominador e esse negócio aqui vira uma exponencial. Certo? Mas vamos chegar lá. Ok, então a gente entendeu aqui a relação entre operador de criação e aniquilação, Wronskiano, operador número e representação. Certo? Agora vamos ver mais ou menos como que a gente faz para relacionar isso de volta com os nossos operadores de posição e momento, tá certo? Porque parece que eles estão perdidos nessa bagunça toda que a gente está fazendo. Bom, a gente viu pela nossa definição que o nosso operador de aniquilação é dado por x, pc menos p xc
sobre H cortado. Foi a nossa definição que a gente fez agora há pouco. E, naturalmente, nosso operador de criação, ele vai ser x, PC estrela, menos P, xc estrela, também sobre H cortado. E aí, pessoal, como é que eu posso fazer, então, para juntar esses dois caras? Opa, faltou aqui o DAG. Como é que eu posso usar essa expressão aqui, inverter ela para escrever agora o meu operador x em termos do operador de criação e aniquilação? Né? É fácil, você vai simplesmente multiplicar por H cortado, fazer uma combinação linear aqui, e a gente faz o seguinte: A xc estrela menos A dagger xc. E o que isso aqui vai dar, pessoal? Vai ficar assim, 1 sobre H cortado. Então, vamos lá. Eu peguei o meu A, que é esse cara aqui, multipliquei por xc estrela. Então, aqui vai ficar assim, PC estrela, né? Desculpa. A com xc estrela vai ficar xc estrela PC aqui, né? E nesse termo vai ficar, deixa eu ver, o mesmo termo vai ficar PC estrela, xc estrela. Deixa eu escrever todos os termos, que eu acho que vai ser mais fácil do que eu tentar fazer aqui de cabeça com vocês. Vamos escrever todo mundo. Então, vamos escrever lá o primeiro. Vai ficar assim, x chapéu, PC, xc estrela. Aí esse cara aqui vai ficar menos P chapéu, xc estrela. Certo? Agora, o outro termo, eu vou ter o meu xc vezes esse cara aqui com sinal de menos. Então, vai ficar assim, menos x chapéu, PC estrela, xc. O menos com esse menos vai dar mais, vai ficar mais P chapéu, e aí vai ficar xc estrela. Ok? Deixa eu ver se eu não errei nada. Ok. O que acontece com esse termo aqui, ó? É igual, né? Então, o que acontece com esse cara aqui? Vai ficar assim, 1 sobre H cortado, x chapéu, aí vai ficar assim, xc estrela PC menos PC estrela xc. Mas isso aqui é Wronskiano de SC estrela SC. Certo? E quanto é que é isso aqui? A gente escolheu esse cara como sendo, com o H cortado, isso aqui vai dar I. Tá certo? Que é aquela escolha que a gente já tinha feito lá atrás para normalizar os estados. Se vocês lembrarem, isso aqui fica igual a 2I H cortado. Tá? Esse pedacinho aqui. Então, corta ali, fica... Opa, não, 2 não. Não tem o I, o 2 não. Isso, porque vai ter isso. É assim mesmo. O que a gente escolheu como 2H cortado é da S1 com S2. Mas esse cara vai dar 2I, S1, S2. Tá certo? Isso, H cortado sobre 2. Isso, dá isso aqui. Bom, então, a gente tem essa relação super simples aqui, ó, entre x chapéu e os nossos operadores. Ok? Ou seja, isso mostra pra gente que x chapéu vai ser igual a I, que multiplica A dagger xc menos A xc estrela. Certo? Olha que interessante. Se eu conheço uma representação, eu sei o que é a atuação desse cara numa representação qualquer. Tá certo? Ou seja, a ação do meu operador x, ele cria um estado com o coeficiente xc e aniquila um estado com o coeficiente menos xc estrela. Tá certo? A gente já vai entender essas coisas um pouco melhor.
Até aqui alguma dúvida nessa conta? Né? Se você fizer essa continha agora aqui, ó, o A dagger, o A, PC estrela, menos o A dagger PC, esse cara aqui, a gente pode fazer uma conta muito similar ao que a gente acabou de fazer e descobrir que esse cara aqui vai ser o Wronskiano de SC, deixa eu ver, isso, SC estrela, SC, tá certo? Que me dá a mesma coisa, vai me dar I, P, chapéu, ok? Ou seja, P, chapéu, também vai ser igual a I, A, dagger, PC, menos A, dagger, PC, estrela. Então, vale a pena a gente pensar um pouco sobre o que está acontecendo aqui, ó. Não, o segundo não é. Tá certo? Então, olha o que está acontecendo. Se eu tiro o adjunto desse cara aqui, eu ganho um sinal de menos. Mas eu vou ganhar um sinal de menos aqui, esse cara vai ficar igual a esse e esse vai ficar igual a esse. Né? Porque quando eu tiro o adjunto, esse cara perde a dagger aqui, esse cara ganha uma estrela, e esse cara ganha a dagger e perde a estrela. Então esse cara vira esse e esse vira esse. Então o menos que eu ganhei aqui, ele vai ser compensado com o fato de que esses dois caras trocaram de papel, e se eu trocar a ordem deles, o menos, então o meu x é autoadjunto. Tá certo? Mas era um mero cheque de consistência, a gente não poderia encontrar nada diferente, certo? E a mesma coisa para o P, tá certo? Mas o interessante, pessoal, é mostrar que existem diversas formas de construir o seu operador X e o seu operador P através de operadores de criação e aniquilação, tá? Que fica implicitamente definido pela nossa escolha de PC, né, e de XC, que são, como a gente já falou, as soluções complexas aqui do oscilador harmônico, tá certo? Ok. Bom. Aqui a gente pode trabalhar um pouco mais essas expressões para entender melhor como é que elas funcionam, assim. A gente pode lembrar que a nossa solução complexa, ela fica escrita da seguinte forma: A exponencial de I ômega t mais B exponencial de menos I ômega t. Tá certo? E aqui, o nosso P complexo, a gente já tinha visto, é bem simples, né? Vai ficar assim: I m ômega, A exponencial de I ômega t, menos B exponencial de menos I ômega t. Ok? Bom. A nossa imposição de normalização, que é essa aqui, ó, ela fica da seguinte forma, né? Fica o Wronskiano de SC estrela com SC igual a IH cortado, o que diz pra gente o quê? Que essa expressão aqui vai ficar assim: XC estrela PC menos, não tinha escrito isso, menos XC PC estrela é igual a IH cortado. E agora eu posso abrir esse treco. Vamos lá. XC estrela é esse cara aqui. Vai ficar assim: A estrela exponencial de menos I ômega t mais B estrela exponencial de ômega t, tá certo? Vezes o meu P. Então eu vou botar I m ômega aqui e vou colocar esse meu termo aqui: A exponencial de I ômega t menos B exponencial de menos I ômega t. Tá certo? Mas veja, pessoal, essa expressão aqui é esse termo aqui, certo? Mas eu estou pegando uma coisa, um número complexo, e estou subtraindo o complexo conjugado dele. Tá certo? Isso aqui é 2 vezes a parte imaginária daqui. Ok? Então, vamos abrir esse termo aqui, vai ficar assim:
esse com esse dá A módulo de A quadrado, esse com esse dá menos módulo de B quadrado, e esses outros termos aqui, como é que vai ficar? Eu já tinha feito essa conta na aula passada, mas vamos ver aqui. Esse com esse vai ficar como isso aqui? Vai ficar assim, módulo de A quadrado menos módulo de B quadrado, aí vai ficar assim, mais A B, então vai ficar menos A estrela B, exponencial de menos 2i ômega t, e agora vai ficar esse com esse cara aqui, né? Isso tudo está, claro, multiplicado por i ômega w, tá? Mas eu estou fazendo só o produto desses caras aqui, deixa eu botar um parênteses aqui. Então vai ficar assim, mais B estrela, A, que é esse com esse, e exponencial de 2i ômega t. Tá certo? E isso tudo, claro, multiplica isso aqui. I m ômega. Tá certo? Mas veja, pessoal, isso aqui é um número complexo, e isso aqui é o mesmo número complexo, só que conjugado com o conjugado dele. Tá vendo? O A perdeu a estrela, o B ganhou a estrela, aqui ganhou o menos. Tá certo? Mas um número complexo menos o seu conjugado é um número imaginário. O número imaginário vezes i é um número real. Mas eu quero a parte imaginária disso aqui tudo. A parte imaginária disso tudo vai ser só i m ômega vezes isso aqui. Tá? Eu já tinha feito essa conta na outra aula, mas né, fica claro o que está acontecendo aqui. Então, a gente acabou de ver que o nosso Wronskiano ele vai ficar assim. 2i m ômega, o 2 é porque é duas vezes a parte imaginária, porque eu estou somando ali, né? Módulo de A ao quadrado menos módulo de B ao quadrado igual a IH cortado. Certo? Ou seja, módulo de A ao quadrado menos módulo de B ao quadrado é igual a H cortado sobre M ômega. Certo? Maravilha. Então, essas são as condições sobre A e B, né? Ou seja, quando eu escrevo as minhas soluções complexas explicitamente, em termos de dois coeficientes, eles precisam satisfazer aquilo. Né? E como a gente já tinha discutido, isso aqui nada mais é do que o quê? Parte real de A ao quadrado mais parte imaginária de A ao quadrado menos parte real de B ao quadrado menos parte imaginária de B quadrado igual a H cortado ao quadrado sobre M ômega. H cortado sobre M ômega. Tá certo? Então parece que a gente tem um vínculo, que a gente está no espaço de dimensão 4, com um vínculo, ou seja, a gente está numa superfície de dimensão 3. Certo? Só que tem mais um detalhe aqui, que é o seguinte. Se vocês se lembrarem bem, o nosso SC, ele é S1 mais IS2. Tá certo? Quando eu faço isso, quando eu complexifico o meu espaço, eu estou aumentando a dimensão do meu espaço. Eu estou multiplicando por 2 a dimensão. Certo? Só que veja, eu construí botando o S1 aqui e o S2 aqui, mas eu poderia ter feito o contrário. Ou eu poderia ter feito qualquer outra rotação nesse espaço aqui. O espaço da parte real e a parte imaginária é arbitrário. É uma escolha que eu fiz aqui. Tá certo? Existem outras escolhas que eu posso fazer aqui que vão dar os mesmos resultados. Tá certo? Então a gente vê isso claramente quando a gente vê que a nossa imposição é do Wronskiano de SC estrela com SC. Ou seja, eu posso fazer o seguinte, eu posso calcular o Wronskiano de um exponencial de I θ SC estrela com exponencial de I θ SC. Mas o que vai acontecer com esse Wronskiano, pessoal? Esse exponencial de I θ vai ganhar um menos e vai compensar com esse cara aqui. E esse cara aqui vai ficar igual a Wronskiano de SC estrela e SC.
Mas tudo que a gente tinha requerido até então é que esse Wronskiano fosse igual a IH cortado. Então, se esse cara é igual a IH cortado, esse também vai ser IH cortado. Mas isso só está demonstrando para a gente a arbitrariedade na escolha da complexificação do meu espaço. Tá certo? Ou seja, imagina que eu tenho um espaço complexo aqui. Então, eu tenho a parte imaginária e eu tenho a parte real. Eu, quando construo assim, eu falei a solução 1 está aqui e a solução 2 está aqui. Tá certo? Mas eu poderia ter muito bem falado que a solução 1 está aqui e a solução 2 está aqui. Eu tenho uma liberdade de rotação aqui, nesse espaço. Eu posso projetar as minhas soluções reais em qualquer base no meu espaço complexo. E qualquer base do espaço complexo é ligada à base original através de uma rotação ou uma inversão. Tá certo? Aqui a gente não vai tratar com inversões, mas porque fica um pouco mais complicada a conversa, tá? Mas as rotações a gente vê claramente o que pode acontecer aqui. Tá certo? Então, essa escolha ela é arbitrária. Quando a gente tem uma escolha arbitrária numa teoria, a gente chama de liberdade de calibre, né? Ou seja, a gente acaba descrevendo um certo sistema em outros termos de outros graus de liberdade que envolvem escolhas arbitrárias ou escolhas de calibre. Tá certo? Então a gente pode muito bem fazer uma escolha de calibre. Por exemplo, uma das escolhas de calibre seria, tudo bem, qualquer solução S e exponencial de Iθs são igualmente satisfatórias, tá certo? Mas se eu fizer a escolha, assim como a gente faz, por exemplo, no eletromagnetismo, que, sei lá, divergente de A é igual a zero, isso aqui limita as minhas escolhas de calibre, né? Não fixa totalmente, mas limita as minhas escolhas de calibre. Então a gente pode fazer a mesma coisa, a gente pode falar o seguinte, parte imaginária de A é igual a zero. Isso é uma escolha de calibre, assim como no eletromagnetismo. Aqui o A acabou sendo a mesma letra. Mas aqui é o potencial vetor do eletromagnetismo e aqui é o A dos meus coeficientes. Tá certo? Por que eu posso fazer isso, pessoal? Porque, veja, quando eu multiplico por exponencial de Iθ, eu estou multiplicando a minha solução, né? Ou seja, exponencial de Iθ SC é igual ao quê? É igual a exponencial de Iθ S, não é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer exponencial de Iθ XC, exponencial de Iθ PC. Né? Lembra, minha solução é um par de x e p. Mas isso aqui faz com que o quê? XC vezes exponencial de Iθ é o meu XC, onde o exponencial de Iθ multiplica A e multiplica B. Mas eu sempre posso multiplicar A por uma fase e tornar esse número real. Basta multiplicar pela fase oposta, certo? Então, quando eu imponho que A tem imaginário zero, basicamente o que eu estou falando é que eu parto de um A qualquer, faço uma transformação desse tipo e chego numa situação onde o meu A tem zero, tem parte imaginária igual a zero. Isso é a mesma coisa do eletromagnetismo. Quando a gente fixa calibre no eletromagnetismo, a gente está dizendo, eu posso começar com o meu potencial vetor em qualquer calibre. Faço uma transformação de calibre para que ela satisfaça uma certa equação. Tá certo? Não sei se quanto vocês lembram disso de elétron, mas a analogia é a mesma, tá certo? Então eu introduzo um grau de liberdade a mais, na hora que eu introduzo o grau de liberdade associado à complexificação da solução, e fixo, por exemplo, fazendo uma escolha de calibre. Mas quando eu faço a escolha de calibre, o que acontece é que eu tenho agora A real ao quadrado menos B real, vou botar já mais aqui, mais B imaginário quadrado, isso aqui tudo vai ser igual a menos H cortado sobre M ômega. Tá certo? Ou seja, isso aqui, se você quiser pensar, é como se fosse um espaço de Minkowski com um tempo e dois espaços aqui, dois deslocamentos. Então, é um espaço de dimensão 1 mais 2, tá certo? E nesse espaço de Minkowski com mais 2, eu estou descrevendo vetores tipo tempo com massa, se você quiser pensar assim, H cortado sobre M ômega. Tá certo? Então, esse cara aqui me dá uma analogia entre o espaço das escolhas de representação, porque, veja, isso tudo é uma cadeia de resultados. Uma escolha de A e B me leva a um SC,
que me leva a um par de operadores de criação e aniquilação, que me leva a uma representação que vai ter autovalores 1, 2 e 3. E veja, duas representações elas podem ter vetores 0, 1, 2, 3, que vão ter significados diferentes, tá certo? E a gente pode, inclusive, eventualmente, não sei se eu faço isso, acho que eu não faço aqui não, a gente pode encontrar qual é, por exemplo, digamos que eu fiz aqui um N com um certo SC, e eu posso pegar o produto interno com outro N, vou botar um M aqui, com uma outra solução complexa, C' aqui, tá certo? E se você, por exemplo, encontrar esse cara aqui, ó, você vai falar o seguinte, o vazio desse cara tem N, a probabilidade do vazio dessa representação conter N excitações dessa representação. E é isso que você usa para calcular, por exemplo, a criação de partículas em relatividade geral, ou criação de partículas por efeito Schwinger, acho que é efeito Schwinger, que um campo elétrico muito forte pode criar pares de elétron-pósitrons, né? Então, isso são coisas que você mede no laboratório, tá certo? E tem a ver com essas representações diferentes aqui. Efeito Unruh também, que é a partícula, um detector acelerado, né? Bom. Maravilha. Então, isso aqui foi, esse cara foi, o θ é arbitrário, o vetor tipo tempo. E agora, será que existe algum guia para a gente escolher quem é A e D? Porque até agora parece que a gente pode fazer qualquer coisa para definir esse operador de criação e aniquilação, né? E, na verdade tem. Vamos lembrar primeiro que nosso operador H pode ser escrito assim. P quadrado sobre 2m mais m ômega 2 sobre 2x quadrado. Certo? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um ômega aqui e vou tirar o ômega daqui e botar um ômega em evidência. Tá certo? Isso aqui é só porque simplifica a nossa vida, tá? Ou seja, esse cara aqui tem unidade de energia, esse cara aqui eu estou basicamente dividindo e multiplicando por 1 sobre t, então esse cara aqui vai ter unidade de ação, ok? Ou seja, unidade de ação vezes unidade de 1 sobre tempo me dá energia, ok? Tá. A gente sabe a forma, eu apaguei, né? Deixa eu escrever então aqui de novo. A gente sabe como é que fica o nosso A dagger, o nosso operador de aniquilação vai ficar assim, xc, pc menos pxc sobre h cortado, tá certo? E a pergunta é, o que acontece com um comutador do A dagger com a minha newtoniana? Certo? Ou seja, eu quero associar os estados onde eu apliquei o operador de criação e aniquilação com os estados da energia da newtoniana. Certo? Por isso eu preciso encontrar o comutador desses dois operadores aqui. Bom, olhando para esse negócio aqui, vai ficar assim. PC, que é esse cara, sobre H cortado, comutador de X com H. Certo? Mais... esse cara aqui vai ficar assim, XC, que é esse pedacinho aqui, sobre H cortado. E aí eu botei o mais aqui porque eu já inverti a ordem e vai ficar assim. Deixa eu ver. Peraí que eu acho que eu errei o sinal. Esse cara é menos. Aqui vai ficar o A. Ué. Aqui tem que ser menos, né? Ah, não, eu inverti a ordem aqui, pessoal. Por isso que eu botei mais. Eu botei o H na esquerda e o P na direita. Estava certo. Tá? Então eu tinha o menos aqui, pessoal. Aí eu troquei a ordem do comutador justamente para engolir esse sinal aqui. Ok. Como é que fica isso aqui? Vai ficar assim. PC sobre H cortado. Como é que fica o comutador de X com X? 0. E de X com P? Exatamente. Só que aqui é o quadrado. Então, o P sai para a direita, o P sai para a esquerda e, em ambos os casos, o que sobrou daí é H cortado. Certo? Então, tem um fator de 2. Então, isso aqui vai ficar assim. P sobre M.
Tá? Na prática, é como se eu calculasse a derivada desse cara em relação a P. Não, sobra o IH cortado. Não tem outro I. Eu esqueci do IH cortado. Deixa eu fazer explicitamente, então. Assim. PC sobre H cortado, aí vai ficar assim, 1 sobre 2m comutador de x com p ao quadrado. Certo? Isso, sai para a esquerda, sai para a direita, e o que sobrou é sempre IH cortado, tá certo? Então, vai ficar P sobre M. Ok? Tá ok? Aqui é a mesma coisa, por isso que eu inverti a ordem aqui, tá vendo? Para ficar mais conveniente. Aqui vai ficar assim, xc sobre H cortado, e aqui é a mesma coisa, sai o P, sai o x para a esquerda, sai o x para a direita, o que sobra daí é H cortado. Então, eu esqueci o H cortado aqui, o IH cortado aqui, e aqui vai ficar M ômega quadrado. Tá joia? Deixa eu ver se eu errei alguma coisa. Não. E aí eu vou fazer o seguinte. Como é que sobrou H cortado? Ah, tá, multipliquei e dividi. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse formato aqui e vou repeti-lo, tá? Então vai ficar assim. PC, P, chapéu, sobre M ômega, H cortado. Deixa eu fazer vou te fazer lá, senão vai ficar muito apertado aqui. Então, estou continuando ali o nosso comutador, né? O comutador de A com H. Então, esse cara vai ficar assim. Ômega H cortado. Vai ficar assim. I, PC, P operador sobre M ômega H cortado. Mais I, M ômega sobre H cortado. XC. X chapéu. Ok? Certo? Bom, então, aparentemente não tem nada que nos simplifique muito a vida, tá certo? O que eu posso fazer para que a gente tenha aqui uma relação parecida entre a operador de criação e a hamiltoniana com o que a gente tinha com o operador de aniquilação? Ou seja, lembra? Esse cara com o operador de aniquilação era na posição invertida menos A, então esse cara aqui dá A. Tá certo? É isso que a gente tinha para um particular N. Tá certo? Se por acaso eu conseguir isso proporcional ao meu A, então eu sei que eu vou ter uma relação muito simples entre os meus autoestados da energia e os meus estados modificados por A. Porque a gente sabe que foi a partir dessa comutação aqui que a gente mostrou que um certo estado do N ganha mais 1 e ganha menos 1, tá certo? Então é isso que a gente quer mirar. A gente quer simplesmente ter a representação que, digamos, se adapta a essa energia, tá certo? E para isso a gente precisa impor isso aqui, certo? Como é que a gente faz isso? A gente já sabe o que. Aqui, deixa eu mostrar. Aqui. A gente sabe que A chapéu é igual a X chapéu PC menos P chapéu XC sobre H cortado, né? Foi isso que a gente usou aqui. Mas, se a gente comparar essas duas expressões, o que a gente vê? Né? Ó, esse cara aqui tem unidade de quê, pessoal? De energia. Né? Então, esse cara aqui é adimensional, porque isso aqui é sem dimensão, a energia está aqui, esse cara aqui é sem dimensão. Dá para você contar as unidades internamente e ver que é sem dimensão também, tá? Então, não tem nenhum mistério aqui. Então, é esse pedaço aqui que tem que ser proporcional ao A, porque o A é sem dimensão também. Então vamos comparar. Isso aqui, a gente tem o P chapéu
menos xc sobre h cortado, e a gente tem um p chapéu com isso aqui. Então, o que a gente precisa impor? A gente precisa impor que menos xc, deixa eu ver se não errei o sinal, acho que não errei o sinal, menos xc sobre h cortado tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a I PC sobre M ômega H cortado. Tá certo? Se eu quiser que esse miolinho seja igual ao operador de aniquilação, eu preciso fazer essa imposição aqui. E preciso impor também o quê? Que o meu, deixa eu botar aqui, PC sobre H cortado, eu preciso que seja igual a esse pedacinho aqui, né? Porque o PC sobre H cortado ele tem que ser igual ao termo que multiplica XC aqui, que vai ser I M ômega sobre H cortado. Ok. Deixa eu só ver se eu não estou fazendo uma besteira. Né? Então, H cortado vai embora. Isso diz o que para a gente, pessoal? O quê? O que isso diz para a gente? A gente tem duas equações envolvendo as duas mesmas variáveis. Se essas equações forem inconsistentes, basicamente a gente tem um problema que só sai resolvido pela trivial. Né? Mas se você pegar essa expressão aqui, você vai ver o seguinte, você vai ver que, deixa eu ver como é que eu fiz, ó. PC vai ser igual, eu vou isolar todo mundo aqui, tá? Então eu vou tirar o I daqui, eu multiplico por menos I. Então quando eu multiplicar por menos I, aqui vai ficar mais I, e aqui vai ficar menos I com menos I dá 1, e multiplico por M ômega. Então vai ficar assim, I, M, ômega, XC. Tá certo? Mas isso é exatamente o que eu tinha aqui, tá certo? PC é igual a I, M, ômega, XC. Maravilha, tem uma solução, tá? Agora, é claro, tudo que a gente fez aqui, tem que tomar bastante cuidado, é para um A e um H dependentes do tempo, tá certo? Lembra que esse cara aqui, ele é dependente do tempo, mas ele é constante. Ou seja, eu tenho a liberdade de usar o meu A em qualquer tempo. Eu escolho fazer nas condições iniciais, porque é justamente o que eu quero para determinar o meu XC, eu preciso determinar as condições iniciais. Então, eu escolho essa imposição nas condições iniciais. Ok? Como é que isso fica? Como é que eu posso resolver essa equação? Existe como são uma equação complexa, tem um grau de liberdade ali que está livre, né? Eu posso escolher arbitrariamente. A escolha que o livro faz e que a literatura normalmente faz é a seguinte. Eu tenho aqui XC0 é igual a mais B, né? E o meu PC0 é igual a I ômega I M ômega A menos B, certo? Então, se eu substituir isso aqui, eu vou ter a seguinte equação. A mais B. E aí, deixa eu ver só se eu fiz uma besteira. I M ômega A menos B. Eu estou dividindo aqui. Isso. Vai ficar... O que eu estou fazendo? Oi? Se você lembrar, o P ele tem a derivada temporal. A derivada temporal derrubou o I ômega dos dois exponenciais. Né? Lembra, o P, para qualquer tempo, ele vai ser M d dt do XC. Né? Isso aqui vai ser M. Quando eu calcular a derivada, vai ficar assim, A vezes exponencial de ômega t, né? Mais B, a derivada menos I ômega, exponencial de menos I ômega t. Certo? Só que aí eu vou tirar o ômega, botar o I e o ômega em evidência. Vai ficar assim, ó. I M ômega, A exponencial de I ômega t. O menos ficou aqui, menos B exponencial de I ômega t. Quando eu calcular isso em t igual a zero, esse cara vai ficar I M ômega A menos B.
Então, aqui o que acontece é o seguinte. O meu A, deixa eu escrever, está aqui escrito. Está aqui. Esse meu A, ele é o Wronskiano, certo? Esse Wronskiano vai ser o Wronskiano da solução quântica com a solução complexa. Esse cara depende do tempo, porque é no operador de Heisenberg. E esse cara aqui é uma função do tempo, certo? Mas isso é uma constante. Significa que isso é também igual a x de Heisenberg em zero, PC zero, menos P de Heisenberg em zero, xc zero. Deixa eu pegar cortado. Tá certo? Então, lembra que na newtoniana aparecem os operadores de Heisenberg, os operadores de Schrödinger. Certo? Então, para eu fazer esse comutador aqui, com a newtoniana na representação de Schrödinger, eu preciso usar essa forma do A. Porque senão eu não saberia fazer o comutador do x num tempo t com o p e o x em um outro tempo. Quer dizer, eu saberia, mas daria mais trabalho, entendeu? Então, para eu fazer tudo na representação de Schrödinger agora, nesse computador aqui, eu preciso escolher o A calculado em zero. Porque ele é constante, eu posso calcular em qualquer tempo. Certo? Quando eu faço isso, essas expressões todas elas vão valer para o tempo zero. Eu poderia fazer num outro tempo também, mas isso só ia complicar a nossa vida, entendeu? Aí, fazendo no tempo zero, a gente tem essa imposição aqui. Se eu substituir esse cara aqui, vai ficar... Deixa eu apagar agora esse cara. Eu vou substituir aqui, vai ficar assim, I m ômega A menos B igual a I m ômega A mais B. Corto esses caras aqui, todos vai ficar assim, A menos B igual a mais B. Certo? Bom, mas isso aqui diz pra gente que o quê? Que menos B é igual a B. O único número que satisfaz isso é zero. Certo? Bom, então, se a gente fez isso, a gente pode voltar para a nossa expressão, essa aqui, e vai ter assim, ó, A vai ser igual a I, M, ômega, desculpa, isso aqui vai me dar A igual a A, não é isso que eu quero não. E agora eu quero a minha normalização. Lembra, a gente tinha aqui módulo de A quadrado, menos módulo de B quadrado tinha que ser igual a H cortado sobre 2M ômega. Certo? Agora o meu A é diferente de zero, então vai ficar assim. A vai ser igual, módulo de A vai ser igual, raiz de H cortado sobre 2M ômega. Certo? Isso nos leva a uma escolha de fase, né? Então a gente faz assim, xc0 vai ser igual a raiz de H cortado 2M ômega e PC igual a raiz quadrada de, aí eu tenho um I aqui fora, lembra que o PC está multiplicado por M ômega, né? Se eu multiplico por M ômega esse cara aqui, ele sobe dentro da raiz, vai ficar M ômega H cortado sobre 2. Tá certo? Ou seja, o meu XC, ele perde a parte de oscilação na direção errada, digamos assim. Eu vou ficar assim, H cortado sobre 2M ômega, exponencial de I ômega T. Tá certo? E o meu PC é I raiz de M ômega H cortado sobre 2, exponencial de I ômega T. Tá certo? Então eles estão oscilando em fase, esses dois caras aqui. Eles não têm mais o pedaço de menos I aqui, que está associado, mais para frente a gente vai ver, lá para o fim do curso mesmo, é associado com os estados de energia negativa, tá certo? A gente só tem os estados de energia positiva. Mas é bastante natural, a gente quer só os estados de energia positiva para descrever representações compatíveis com a newtoniana. Porque a newtoniana propaga para frente no tempo. Os outros estados, ele tem um negócio propagando para trás também, tá certo? Deixa eu ver. Ok.
Agora, veja, como é que fica, então, o nosso operador no tempo zero? Né? Esse cara aqui vai ser raiz de m ômega. Isso, né? Deixa eu ver se eu ainda tenho ele aqui. O meu A em termos do x, né? Então, veja, o meu A em termos do x vai ser assim, xpc menos pxc, certo? Então, se eu calculo esse cara aqui em termos do meu tempo zero, isso aqui vai ficar assim, 2h cortado, que é o meu PC, tá? Um pouquinho que o meu PC ele tem um i, né? Se eu errei alguma coisa. Ou se eu tô... Ah, tá. Então, deixa eu fazer direitinho. Tem um i aqui. x0 mais. Então, esse cara vai ficar ali, o meu menos. Tá certo? Deixa eu só ver porque tem um erro aqui, só um segundinho. O meu A é o PC, que está ali, sobre H cortado. Então, o H cortado ele cai dentro da raiz, tá aqui. Esse cara eu vou tomar em zero, né, que eu estou fazendo tudo em zero. Então, tem o I aqui fora, esse H cortado caiu. Agora, eu tenho aqui o menos, multiplicando o P, eu tenho menos XC. Então, eu vou ter um menos aqui. Isso. Ok. Então tá certo. Aí eu fiz uma escolha de fase diferente, tá? Nos livro-textos, você vai encontrar esse cara aqui assim, ó. Eu vou botar um menos i em evidência. Um i em evidência. Vou botar o i em evidência e esse cara vai ficar assim, ó. Vai ficar raiz de m ômega sobre 2h cortado, x aqui de Schrödinger, mais i raiz de 1 sobre 2m ômega h cortado, p de Schrödinger, tá certo? Se você abrir o livro do Shanka, você vai encontrar essa expressão aqui, tá certo? Mas você vê que a única diferença dessa expressão para essa é uma fase. Se eu multiplicar, né, por i aqui, aqui vai ficar o i, aqui i com i vai dar negativo, vai dar menos 1, e eu vou ter a mesma expressão que eu tinha lá atrás. E a gente já viu que essa escolha de fase é uma escolha simplesmente arbitrária, né? Não vai fazer grande diferença para a gente. Então, pessoal, aquilo que a gente viu isso que vocês veem normalmente no livro-texto é uma versão muito limitada da interpretação e do uso dos operadores de criação e aniquilação. Porque aqui a gente está vendo eles só na representação de Schrödinger, tá certo? Mas a gente vai explorar eles mais um pouquinho na representação de Heisenberg. E a gente vai ver que a gente pode usar eles de forma muito mais eficiente para fazer cálculos de evolução temporal nas duas representações, na representação de Heisenberg também, tá certo? Mas eu acho que por hoje é isso. E a gente continua na próxima aula. Que a gente vai ver agora a representação gaussiana aparecendo ali, a distribuição normal e todo o resto.